Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhores vereadores, público presente, senhoras vereadoras. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início a esta sessão ordinária. Vereador Mingo Fontebasso, registrar a presença. Com 14 vereadores presentes, 2 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente, temos projetos de lei e uma moção. O primeiro deles é um projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que denomina Residencial Videiras, o conjunto habitacional localizado na rua Raulino Batista Bulhões, no bairro Currupira, em Godadouro. De autoria da mesa, projeto de lei que altera a lei para retificar os anexos que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei que autoriza convênio com o Estado, através da Secretaria de Economia e Planejamento, para a reforma do complexo Nilo Avelino Macedo, para retificar valor e rubrica orçamentária correlatos. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que altera a lei que exige em academias de ginástica e similares equipamento para medição de pressão arterial para prever caso de treinamento de funcionário e fixar multa. Finalizando a moção de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que apela à Câmara dos Deputados pela aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Lindomar Garçom, do PV de Rondônia, que veda a cobrança de tarifas e taxas de consumo mínimo ou de assinatura básica pelas empresas públicas ou concessionárias de serviços de telefonia. Essa é a matéria que temos iniciando essa 122ª sessão ordinária, senhor presidente. Muito bem, senhora primeira secretária. As listas de requerimentos de alçado do plenário, de requerimentos de alçado da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondência recebidas se acham na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para darmos início à nossa ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, portanto temos um número legal, vamos passar a nossa ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da leitura da ata, questão de ordem do vereador Silvio Hermani. Muito obrigado. Eu gostaria de comunicar uma data muito especial para a minha família, 27 de setembro de 2011, 10 anos do meu casamento com a Janaína, casamento esse que nos deu um fruto maravilhoso, a nossa filha Marina. E eu lembro, naquele dia, 27 de setembro de 2001, alguns vereadores que se encontram aqui nessa Casa de Leis compareceram. Eu me lembro da vereadora Ana Vicentina Tonelli, me lembro do vereador Doca, me lembro do vereador José Carlos Ferreira Dias, desculpa se eu esqueci alguém, e uma data muito especial que eu faço questão de repartir nesta Casa de Leis com toda a população jundiaense. Muito obrigado.
Muito bem, feito o registro dos 10 anos de casamento do vereador Silvio Armani. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Presidente, gostaria, se possível, de ligar a sessão de hoje a uma grande protetora da nossa região, protetora de animais, a Sônia Maria Pivota, que faleceu ontem em São Paulo, ela residia em Itupeva, e possui um trabalho belíssimo nesses anos que se passaram na questão da proteção animal da nossa região. Coração muito bom, uma pessoa iluminada. Infelizmente, nos deixou uma data conta. Então, peço que Vossa Excelência dedique a sessão à Sônia Maria. Muito bem, vereador Leandro. Está deferido o pedido de Vossa Senhoria, tendo em vista que também conhecia a Sônia, como Vossa Senhoria bem disse, uma grande defensora da causa animal, né, militante lá em Itupeva. Participamos de alguns eventos junto com a Sônia lá. E ela foi uma batalhadora não só pela defesa dos animais, como pela vida dela. A gente sabe da luta dela contra a doença que a levou. Mas tenho certeza que da onde ela está, ela vai estar olhando ainda mais para que nós, homens, aprendemos a ter uma relação digna com os animais, né, vereador? Muito bem. Vamos passar, então, a nossa ordem do dia. Tendo a ata da 121ª sessão ordinária, realizada em 20 de setembro de 2011, permanecida à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Vamos passar agora a nossa ordem do dia. Primeiro item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei complementar de número 919, de 2010, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que altera o Código de Obras e Edificações para prever lixeiras para coleta seletiva nas edificações em que haja área de uso coletivo. Está em discussão o veto total. Com a palavra, o autor, vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de minha autoria que altera o Código de Obras e Edificações para prever lixeiras para coleta seletiva nas edificações em que haja área de uso coletivo. Bem, esse projeto foi aprovado na Casa, projeto legal e constitucional, foi encaminhado ao Executivo e o Executivo vetou o projeto. Na volta a essa Casa, a consultoria jurídica manteve o parecer inicial pela legalidade e constitucionalidade do projeto e a Comissão de Justiça e Redação também endossou o parecer da consultoria jurídica da Casa. É um projeto simples e de grande alcance em nosso município. Ele simplesmente prevê coletores para a coleta do lixo seletivo em áreas privadas, em que haja grande número de pessoas, uso coletivo da área. Apresentamos uma emenda, senhor presidente, pedindo para excluir os órgãos públicos, toda e qualquer entidade pública, para que o projeto não caísse na ilegalidade e inconstitucionalidade. A emenda também foi aprovada. Portanto, ao meu entender, na verdade, não entendemos o veto do Executivo, um projeto simples de grande alcance, principalmente nas questões ambientais, na questão do lixo, que hoje é um problema não só em Jundiaí, mas em todos os municípios do país. E, com certeza, esses coletores ajudariam muito na questão do lixo em nosso município. Portanto, eu peço o apoio de Vossas Excelências na derrubada do veto, justamente por se tratar de um projeto legal e constitucional. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Leandro Palmarini. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei complementar número 919. Com a palavra, o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias. Já lhe dei a palavra, mas darei de novo, vereador José Carlos Ferreira Dias. Com a palavra, o nobre vereador José Carlos Ferreira Dias.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu quero aqui, senhor presidente, projeto de lei complementar número 919, do processo 60.952, de autoria do nobre companheiro vereador Leandro Palmarini. O presente projeto de lei complementar altera o Código de Obras e Edificações para prever lixeiras para coletas seletivas nas edificações em que haja área de uso coletivo. Eu quero aqui até ler um trecho também do parecer e também da parte que foi da justificativa do projeto de lei, que realmente esse projeto de lei, senhor presidente, das lixeiras já passaram por esta casa. E a gente sabe que eu venho defender o projeto de lei, porque é um projeto importantíssimo, e nós sabemos que realmente merece um cuidado especial por parte dos nobres companheiros vereadores. E a justificativa está aqui. Recentemente, em 2 de agosto, foi promulgada a Lei Federal de número 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumento, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Aos instrumentos econômicos aplicáveis no artigo 1, essa norma federal prevê a participação dos municípios nessas ações que estabelece a elaboração de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, como condição obrigatória para a obtenção de recursos da União do artigo 18. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, desta forma, com o presente projeto de lei complementar, o nosso município poderá dispor de mais um instrumento legal para adequado tratamento de resíduos sólidos, tornando mais efetiva a coleta seletiva desses materiais e assim já encaminhando para um pleno atendimento dos ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que visam preservar o meio ambiente aos benefícios econômicos com a geração de emprego e rendas. Senhor presidente, senhores vereadores, já foi passado por esta casa um projeto de lei também desta natureza, solicitando do governo municipal a proposta de colocar lixeiras nos pontos realmente de um fluxo maior de população, no qual a gente sempre analisa e vê as condições da nossa cidade, que poucas lixeiras encontram instaladas em nossas ruas, em nossas avenidas, e algumas praças que realmente também não tem. Então, quero parabenizar o projeto de lei do nobre companheiro, um projeto fantástico, e farei deste projeto, em nome do nobre vereador Leandro Palmarini, o meu voto favorável ao projeto de lei do nobre companheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesta manhã de terça-feira. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, veto total, com a palavra o nobre vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, projeto de lei do projeto de lei complementar número 919, de autoria do vereador Leandro Palmarini, como já foi falado pelo executor do projeto, apresentador do projeto, vereador Leandro, já falado pelo vereador José Dias também. É um projeto legal, constitucional, porque ele visa tão somente nas áreas privadas. É um projeto de extrema necessidade, é um projeto que tem tudo a ver com o meio ambiente, e também, como não poderíamos legislar, conforme falou o vereador Leandro Palmarini, em áreas públicas, torçamos para que o chefe executivo, o senhor prefeito Miguel Haddad, também possa implantar esses pontos de coleta em locais públicos. Mas já no particular, vereador Leandro, e nós vemos isso em outras cidades, muitas cidades, até em grandes magazines, já procura fazer
com que o nosso meio ambiente seja menos castigado, o que é um problema muito grande nos dias de hoje. Tive a oportunidade de ver em Campinas, na Leroy Merlin, eles têm até uma estação, não é nem um ponto de coleta, é realmente uma estação, onde pode ser também colocadas lâmpadas fluorescentes, chapas do pulmão, chapas radiográficas e outros tipos de objetos descartáveis que realmente prejudicam o meio ambiente. Então, o meu voto será favorável pela derrubada, até porque é legal, é constitucional. Voltou com o veto, a nossa consultoria jurídica manteve a legalidade e constitucionalidade, razão pela qual também pediria aos senhores vereadores que apoiassem o presente projeto, que é de grande valia para o meio ambiente. Parabéns, vereador. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Continua em discussão o veto total, projeto de lei complementar de número 919. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Senhor presidente, senhores vereadores, me dirijo também ao autor do projeto. Me restou uma dúvida em relação à manutenção do veto do prefeito ou não, que é relacionado à lei complementar 259, que é referida aqui no texto da justificativa do veto do prefeito, que está em vigor. Embora o texto dessa lei cite que a lei, o artigo 88, ele foi alterado pelas leis complementares 259 e acrescenta parágrafos, para mim, me parece que fica mantido no texto, o texto da lei complementar 259, que é da autoria do vereador Mauro Marcial Menucchi. Na ocasião, era vereador do Partido dos Trabalhadores, e, de fato, alterar o Código de Obras, para mim, é claro que é uma matéria concorrente. Nós podemos fazer, e temos feito isso. Mesmo agora, num processo de reformulação do Código de Obras, onde possivelmente essas leis possam ser revogadas em função da consolidação da matéria que está sendo feita pelo Executivo, para mim ainda tem um problema de técnica legislativa e jurídica aqui que foge à minha compreensão. A gente se reporta uma lei que está em vigor, altera e a mantém. Então, a gente fica com uma porção de leis em aberto, tratando do mesmo assunto. Por isso que é necessário que o Código de Obras se constitua numa peça moderna, aproveitando todas as leis que estejam aí em vigor, mas realmente, para mim, é uma incógnita. Por mais que a gente tente entender como ficaria a Lei Complementar 259, me parece que a compreensão da Prefeitura é de que ela já está acolhida pela Lei Complementar 259 por um decreto. Se isso fugiu ao alcance do jurídico daqui e do próprio autor, o que eu acho uma pena, porque a gente poderia dar uma outra visão aqui para a lei. Então, eu vou conversar imediatamente com o vereador Durval Orlato, ver nosso posicionamento de bancada, pois eu temo que a gente vá criar aqui um conflito ao fazer a manutenção a derrubada do veto, porque a compreensão inicial é de que a Lei Complementar 259, justificada aqui no veto, né, encaminhado pelo prefeito, dá conta, sem muito detalhamento, é claro que o autor quis colocar, mas por força do decreto que regulamentou a matéria. Pois não, vereador.
Obrigada pela parte. Isso ajuda a enaltecer a dúvida que temos. Qual abrir por uma consulta o sítio eletrônico da Câmara e pesquisar pela Lei 259, nós a encontraremos lá ainda. Então, me parece, e tem um decreto também municipal por força do detalhamento que o Executivo já deu e que eu desconheço. Tá? De repente, até os artigos aqui que foram mencionados, os parágrafos que o autor colocou na matéria, já esteja contemplado no decreto. Isso eu não estou duvidando do parecer da consultoria jurídica, porque eu entendo que a matéria é concorrente. Como cidadã, para consultar, eu ficaria em dúvida ao consultar as informações contidas, porque a Lei 259 vai ficar em vigor, vai ter nova alteração no Código de Obras, por isso eu estou tentada a conversar com o vereador Durval Orlato, para vermos o que faremos em relação a essa matéria. Eu até pediria, senhor presidente, numa questão de ordem. Questão de ordem, ainda ausente no nosso plenário aqui, vereadora Marilena Perdiz Neto. Pois é, não podia nem estar falando, né, presidente? Eu fui alertado por alguns vereadores, mas é uma questão... não tem como negar que a senhora esteja presente. Não é isso, é que nós temos no recurso ali, a gente não consegue confirmar a presença, mesmo estando aqui, embora no livro eu já conste, porque ele só abre na hora do voto, e é uma coisa que a gente tem que ver, porque se a gente tiver que falar, nós não podemos nos pronunciar. Então, nesse sentido, eu peço uns minutos para que a gente possa discutir com o vereador Durval Orlato e até o autor do projeto, se for possível. Obrigada. Questão de ordem do vereador Leandro Palmarini. Só esclarecendo a dúvida jurídica. Primeiro que a alteração de uma lei complementar, ela é muito superior a um decreto do prefeito municipal. A força seria muito maior. E segundo reenfatizo, o projeto passou novamente pela consultoria jurídica da Casa, que manteve o parecer da legalidade e constitucionalidade. Do jeito que a vereadora coloca, parece que não confia no parecer jurídico da consultoria da nossa casa. Por isso que gostaria de fazer essa ênfase, deixando claro que a consultoria manteve o parecer da legalidade e constitucionalidade do projeto, da alteração do projeto. Muito bem. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei. Com a palavra, o novo vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Cumprimento todos com bom dia, o senhor presidente, o vereador Julião, a mesa, Ana, Silvinho, os nobres pares, os amigos que se fazem presente na manhã deste dia, né, você que nos assiste aí na sua casa, através da TV a cabo, um veto importante, aliás, um projeto vetado importante. O veto, eu quero aqui reiterar, não é importante não, um veto equivocado. Da Lei 919, do ano passado, de 2010, do vereador Leandro Palmarini. O projeto do vereador Leandro, ele prevê que nas edificações, onde houver pavimento ou área de uso coletivo, praças de alimentação, condomínio, o abrigo será dotado de instalação de guarda de lixo para a coleta seletiva, separados em compartimentos próprios e protegidos contra intempéries. A lei, resumindo, é isso. Está querendo lixeira. E precisa, gente, para cuidar do meio ambiente. O projeto se restringe apenas à iniciativa privada, a obras particulares. Não vai ter nenhum ônus à iniciativa pública, à administração pública. O projeto foi considerado, como já vimos aqui, legal e constitucional. Ele tem por objetivo de complementar
o Código de Obras. Não altera o artigo 88, conforme já ouvimos aqui pela vereadora que me antecedeu. Já na visão do jurídico lá, do executivo, o quadro é outro, a posição é outra. O que foi alegado por eles é que cabe ao chefe do executivo promover a organização administrativa em âmbito local, bem como a iniciativa legislativa relacionada à prestação de serviços públicos a cargo da administração pública municipal. Ou seja, cabe ao prefeito organizar a colheita do lixo, sendo que esse projeto de lei não está falando lá do lixeiro e lá da firma que vai contratar e recolher o lixo. Notem como está totalmente equivocado os argumentos do Executivo para vetar essa lei. O projeto de lei do nobre vereador Leandro Palmarini não está, em momento algum, organizando a colheita, o recolhimento do lixo. Está dizendo que tem que ter a lixeira lá. E isso cabe à iniciativa lá privada que está fazendo o empreendimento, a construção particular. Não está dizendo como que o caminhão do lixo vai chegar lá, quantos lixeiros vai ter, qual é a firma, não tem nada a ver com isso. O Executivo está totalmente equivocado. Segundo ainda o veto, o projeto está impondo atribuições ao Executivo. Em nenhum momento foi citado no projeto uma única atribuição ao Executivo. Está apenas regulamentando a lei, complementando, conforme nós já dissemos aqui, o artigo 88 do Código de Obras. Outro equívoco do Executivo, o autor do veto afirma que o projeto provocará aumento e criação de despesas públicas sem demonstrar a disponibilidade de recursos. Ué, se está dizendo, olha que absurdo essa afirmação do jurídico da prefeitura. Vai colocar despesa onde para o prefeito, para os nossos cofres públicos, se é de iniciativa privada, é a construção do particular. Primeiro está dizendo que está querendo organizar a colheita do lixo, não é verdade. E agora, equivocadamente, diz que está provocando gastos ao nosso dinheiro público, o que não é verdade, a não ser que a lei do nobre autor Leandro Palmarini fosse também relacionada a regrar os logradouros públicos, as construções da administração pública, e foi bem mostrado dentro do projeto que restringe-se apenas à iniciativa privada. E eu teria uma série de argumentos para mostrar, e olha que nem advogado sou, mas está aqui. Quero parabenizar o jurídico desta casa, que entendeu, sugeriu emendas e com uma visão idônea, clara, mostrou para nós, para que votássemos com idoneidade, pela legalidade do projeto, pela iniciativa, por ser órbita nossa aqui mesmo, por ser de nossa esfera legislativa. Pois não, nobre vereador Leandro Palmarini. Vossa Excelência tem toda a razão. A consultoria jurídica da casa foi muito prudente, muito precisa no projeto, em seus pareceres, pela legalidade constitucional. Em nenhum momento o projeto de lei complementar gera qualquer gasto ao poder público. Sem dúvida. Inclusive a emenda aprovada foi restringindo Perfeito. todos os órgãos, todas as entidades da iniciativa privada que haja uso coletivo. Foram excluídos os órgãos públicos. Então, em nenhum momento gerará gasto ao Perfeito. Perfeito, nobre vereador. E esta visão está claríssima no projeto. No entanto, o jurídico equivocadamente da administração pública, do executivo, afirma que atribui gastos à administração. Isso não é verdade. Portanto, Uma parte, vereador. voto sem dúvida contra este veto. Pois não, a parte a nobre vereadora Marilena Negro. Agradeço a oportunidade, pensei não pediria a questão de ordem. Nós aqui analisamos junto com o vereador Durval Orlato, e evidentemente o mérito a gente não discutiu, é evidente que a gente precisa ter ações qualificadas da sociedade em relação à destinação dos resíduos sólidos. Ainda persiste para nós a questão da técnica legislativa e jurídica adotada, porque é muito difícil a consulta
para as alterações do Código de Obras. Perfeito. Quando nós nos reportamos para saber exatamente o que acontece, você tem que acessar todas as leis, porque elas não ficam revogadas, não foram revogadas, elas só vão sendo acrescidas de parágrafos, e isso é bastante difícil. Então, nesse sentido, nós vamos votar pela derrubada do veto do prefeito, mas a intenção era realmente suscitar o debate para que a gente fique atento para as questões futuras. Obrigada. Perfeito. A vereadora Marilena, inclusive, em sua fala, ela citou a lei do, então, Mauro Menuc, na época do PT, que tem. Mas, conforme eu disse anteriormente, o artigo 88 do Código de Obras não está sendo mudado, ele está apenas sendo complementado. O autor está dizendo que a lixeira precisa ser protegida das intempéries do tempo, só isso, mais nada. Portanto, votarei contra o veto, com certeza de que estamos votando uma lei necessária, principalmente para a organização que sempre promoverá a qualidade de vida a nossa saúde. Obrigado, senhor presidente. São essas palavras do vereador Val Freitas. Muito bem, vereador Val. Continua em discussão, veto total, projeto de lei complementar 919. Em votação. Solicito a quem está com o seu rádio ligado que diminua o volume, por favor. Vota no do pastor, vereador Doca. Muito bem. Com 13 vereadores votando não, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está, portanto, derrubado o veto total ao projeto complementar de número 919, de lei complementar. Esta presidência recebe o requerimento de número 747, de preferência, para que possamos fazer a discussão dos itens de denominação. Antes de colocar em discussão esse requerimento, há um pedido de urgência, que nós teremos que votar esse pedido de urgência para que possamos agregar nas denominações também, vindo de autoria do vereador Marcelo Gastaldo. Deixa eu só... Questão de ordem do vereador Val. Presidente, antes então de votarmos a urgência e as denominações, eu queria ler e apresentar ao senhor a minha carta de desfiliação partidária, que eu apresentei ao presidente do PDV, o senhor Ari Castro, meu amigo, Cláudio Superado, a Maria, ao vereador Marcelo Gastaldo, meu companheiro de bancada, que ao longo desses anos
questões para ver onde a gente vai ter uma identidade, para dizer, mais alinhada com o projeto que a gente poder seguir nesta vida aí para cooperar com o crescimento da cidade de Interlagos. Obrigado, senhor presidente. Eu entrego ao senhor pelo seu momento para cá. Muito bem, vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Essa presidência recebe e, obviamente, dará o encaminhamento dentro dos trâmites da Câmara Municipal da desfiliação do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que não mais pertence aos quadros do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Como eu havia dito, essa presidência tem aqui o requerimento de urgência para apreciação do plenário. Questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Aproveitando o gancho, talvez seja hora apropriada, mas tornar público o convite do PV para o vereador Val, que, por motivo de razão pessoal, deixou a legenda do PT do B. Obrigado, PTB. Questão Obrigado, de ordem, senhor senhor presidente. Questão de ordem da nova vereadora Marilena Perdiz Negro. Com a presença do amigo BA aqui no plenário, nos foi lembrado o aniversário de 114 anos do Clube 28 de Setembro, na data de amanhã. Então, acho que essa oportunidade de nós cumprimentarmos, né, através dessa sessão. No dia 24, a gente teve aí o registro de muitas atividades comemorativas a essa data, e então fica aqui o nosso carinho para o trabalho da diretoria do Clube 28 de Setembro aqui na cidade. Obrigada, presidente. Feito o registro da presença do BA, bem como dos 114 anos do Clube 28 de Setembro, que transcorrerá amanhã, também na cidade de Jundiaí. Requerimento ao plenário do número 746 de urgência para apreciação do projeto de lei de número 10.981, do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina residencial Videiras, o conjunto habitacional localizado na rua Raulino Baptista Bulhões, bairro Currupira, no Engordadouro. Está em discussão o requerimento de urgência. Em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está aprovado o requerimento de urgência ao plenário de número 746. Para que ele possa ser discutido e votado, é necessário que ouçamos a Comissão de Justiça e Redação, que tem na sua presidência o vereador Fernando Bard. O senhor avoca ou indica? Avoca para dar parecer o presidente Fernando Bard. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se da apreciação em caráter de urgência do projeto de lei 10.981, de autoria do vereador Marcelo Roberto Gastaldo, que denomina no residencial Videiras o conjunto habitacional localizado na rua Raulino Batista Bulhões, no bairro de Currupira e Engordadouro. Senhor presidente, do ponto de vista técnico-jurídico, o projeto encontra-se formalmente em ordem, tanto na sua iniciativa como também com relação à sua legalidade e constitucionalidade. Daí porque o nosso parecer é favorável e eu consulto Vossa Excelência que se digne também consultar os demais membros da Comissão de Justiça e Redação com o parecer favorável dessa presidência. Muito obrigado. Muito bem. Com o parecer favorável do presidente e relator Fernando Manuel Bard, eu consulto aos demais membros se há voto contrário em separado. Não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanho o parecer. Acompanho o parecer. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acompanho o parecer. Vereador Paulo Sérgio Martins. Acompanho o parecer. Vereador Roberto Conde. Na sua ausência, vereador Gustavo Martinelli. Acompanho o parecer. Então, aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores da Comissão de Justiça e Redação, se encontra, portanto, apto a ser discutido em conjunto com os demais projetos de denominação. Então, faremos agora a discussão do requerimento ao plenário de preferência, de número 747, que vem assinado pelo vereador Fernando Bard,
de preferência para os projetos de denominação de número 10.848, 10.890, 10.947, 10.951, 10.967, 10.968, 10.969, 10.981. Está em discussão o requerimento de preferência. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de preferência. Vamos passar, então, à discussão dos projetos de denominação, que são os seguintes, senhores vereadores. Projeto de lei de número 10.848, de 2011, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, denomina Praça Gioconda Tiene Secato as áreas verdes situadas entre a rua Josiana Maria de Jesus Oliveira e a rua José Dias Sobrinho, no conjunto habitacional José Mesalira Júnior. Projeto de lei de número 10.890, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina via situada entre a rua Alfredo Abaide e a rua Luísa Porcari Coraça, no bairro do Medeiros, de rua Primo Porcari. Projeto de lei de número 10.947, de autoria do vereador Fernando Bardi, que denomina Praça Virgílio Eurico Alves de Veiga, a área pública existente na esquina da rua Augusto da Silva Palhares, com a rua Moisés Abaide, em Vila Arens. Projeto de lei de número 10.951, de 2011, do vereador Gustavo Martinelli, que denomina Praça Margarida Soares Hernandes, o sistema de lazer do loteamento Colina dos Cristais, no Jardins Martins. Projeto de lei de número 10.967, de 2011, de autoria do vereador Silvio Hermani, que estende a denominação de Rua Tílio Ferretti ao seu prolongamento até a Rua Macedo Soares, no Jardim Guanabara. Projeto de lei de número 10.968, de autoria do vereador Silvio Hermani, que estende denominação de Rua Geraldo Antônio Pereira ao seu prolongamento até a Rua Aristides Mariotti, no Jardim Quinta das Videiras. Projeto de lei do vereador Silvio Hermani, de número 10.969, que estende denominação de Rua Aristides Mariotti ao seu prolongamento nos trechos que especifica. E o projeto de lei de número 10.981, de autoria do vereador Marcelo Gastaldo, que denomina Residencial Videiras, o conjunto habitacional localizado na rua Raulino Batista Bulhões, bairro Currupira. Estão em discussão os projetos de denominação. Não havendo quem queira discutir, em votação, englobadamente, os projetos de denominação. Tenho como testemunha hoje o plecaro vereador Paulo Sérgio Martins, de que dei um tempo. O senhor vota e depois justifica o voto, vereador Zé Dias. Estamos em processo de votação dos projetos de denominação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de denominação. Para a justificativa de voto, vereador Zé Carlos Ferreira Dias. E até em nome, vereador. Antes do vereador Zé Dias se dirigir à tribuna, eu registro a presença do vereador, sempre vereador Simões, presente entre nós aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presentes, projeto de lei 10.848, que denomina a Praça Gioconda Tiene Secato, as áreas verdes situadas entre a rua
Josiana Maria de Jesus Oliveira e da rua José Dias Sobrinho, no conjunto habitacional Mesalira Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço a oportunidade do nobre companheiro presidente desta casa e vou ler um trecho pequeno para que nós possamos liberarmos aí a nossa votação aqui na casa. A homenagem a Gioconda Tiene Secato, nascida em Valinhos, filha de Rafael e Angelina, e com apenas alguns meses de vidas, seus pais trouxeram para Jundiaí. Chegaram nessa terra querida em janeiro de 1931, onde fixaram a residência na rua Santa Maria, esquina com a Avenida São João, local que o pai abriu uma quitanda, nome não muito popular nos dias de hoje. Estudou o primário e o ginasial nas escolas Conde do Parnaíba e Pedro de Oliveira. Casou-se com 16 anos com Mário Benedito Secato, e desta feliz união advieram 3 filhos: Altevir Luiz Secato, Mari Secato Cavazzani e Santa Ana e Almir Secato. Dedicou sua vida e família ao próximo e fez um círculo muito grande de amigos, onde era muito querida. Além de ser professor, encontrava-se tempo para cuidar com muita paciência e carinho do filho Almir, que é portador de necessidades especiais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, lecionou nos cursos de alfabetização e educação integrada durante a vigência do Moral, na Escola do Jardim São Camilo. Deu aulas de artesanato na Casa da Cultura por muitos anos, onde formou várias turmas e diversos cursos, como trabalhos em tecidos, couros, palitos, enfeites de Natal, flores, etc. Seus alunos a tinham como exemplo de vida pela paciência e o amor a todos para com o seu trabalho. A Associação Amigos de Bairro de Vila Aparecida também foi agraciado com o trabalho de Dona Gioconda, que por 40 anos morou à rua Fernão Dias Paz Leme e ensinou a arte do artesanato para os moradores do bairro, sem medir esforços para ensinar a muitos uma arte que se tornaria profissão e o sustento de muitas famílias. Trabalhou também a nossa homenageada no Hospital Psiquiátrico do Tamoio e Várzea Paulista na área de terapia ocupacional, ensinando trabalhos manuais aos pacientes em tratamento psiquiátrico, com muito esmero e vontade de ajudar na recuperação dos pacientes. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu agradeço meu nobre companheiro, presidente desta casa, os nobres companheiros pares também. Eu fiz aqui um pouco da leitura desta denominação que realmente merece uma atenção especial por aquela pessoa e aquela família que hoje nós estamos mencionando aqui nesta tribuna. Eu agradeço, senhor presidente Júlio César de Oliveira, o nobre Julião, e também agradeço a todos os pares aqui pela colaboração. Essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Então, com isso, ficam aprovados os projetos de denominação. Próximo item da nossa ordem do dia é o veto total ao projeto de lei complementar de número 922, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que altera a lei complementar de número 417 de 2004 para prever manifestação do Conselho de Gestão da Serra do Japi sobre obras e locação de imóveis no território de gestão da Serra do Japi. Está em discussão o veto total ao projeto de lei complementar. Em votação, o veto total.
Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, está mantido o veto total ao projeto de lei complementar de número 922. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Fernando Manuel Bart. Senhor presidente, haja vista aí a votação englobada dos projetos de denominação, eu queria só registrar a presença dos familiares do senhor Virgílio Eurico Alves da Veiga, pessoa que nós tivemos hoje aí a oportunidade de homenagear com a denominação do seu nome para uma praça situada entre a rua Augusto da Silva Palhares com a rua Moisés Abaide na Vilares. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bart. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, como faço habitualmente, se o senhor assim entender, coloque em votação o pedido desta vereadora para que os trabalhos sejam prorrogados por até 2 horas. Obrigado. Atendendo à solicitação verbal da vereadora Ana Tonelli, submeto ao plenário a votação da prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Em votação. Com 10 vereadores, 11 vereadores, 12 vereadores, vamos lá, assim é rápido. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a prorrogação dos trabalhos por até 2 horas, se necessário. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.907, de autoria do vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita. Está em discussão, com a palavra o autor, vereador José Carlos Ferreira Dias. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, também num segundinho, no qual nós falamos aqui, agradecer à família do homenageado na nossa votação de hoje, que foi o senhor Altemir Luiz Secato, que está presente, e também a Mari Secato, presente aqui, dos familiares, no qual cederam o nome para a homenagem nesta manhã e para a nossa cidade. Projeto de lei, senhor presidente, 10.907/2011, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita. A primeira publicação do livro dos Espíritos ocorreu em 18 de abril de 1857, em Paris, tornando-se mais tarde a obra básica da doutrina espírita, contendo então 1019 perguntas e respostas distribuídas ao longo de 29 capítulos. O livro é assinado pelo educador Allan Kardec, discípulo do célebre educador Pestalozzi. Durante vários anos foi responsável pela investigação e organização e codificação das informações espirituais, contida em milhares de fenômenos que se reproduziam em todos os países, notadamente na Europa e nos Estados Unidos. O livro dos Espíritas, ou livro dos Espíritos, seguiram-se o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese e as obras póstumas. O Espiritismo tem 3 aspectos bem identificados: o científico, o filosófico e o religioso, tendo como lema: fora da caridade não há salvação. Seus seguidores dedicam-se à benemerência, seja no campo da saúde, da educação ou da assistência social. O aspecto religioso, senhor presidente, é fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, em todas as suas consequências morais. Por isso encontram-se os espíritas entre as pessoas mais pacíficas e operosas do planeta Terra. Por força de seus conhecimentos, não discriminam raças, religiões, nacionalidades,
classes sociais, nem quaisquer outras diferenças do ser humano. No Brasil, a Bahia foi o primeiro estado a conhecer a doutrina espírita por meio do grupo familiar do Espiritismo, coordenado pelo jornalista Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ainda no início do século XX, mas sem dúvida, seu maior expoente foi o médium mineiro Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, que teve uma vida de exemplo voltada a estudo, à difusão e à prática do espiritismo, a orientação ao atendimento e assistência espiritual e material a seus semelhantes. Por isso, todo nosso objetivo ao apresentar o presente projeto de lei é homenagear aqueles que, por suas ações altruístas, levam conforto espiritual a todos os que necessitam. Nada mais justo para e que acolher esta iniciativa a exemplo do Estado de São Paulo, que instituiu o Dia Espírita por meio da Lei 9.141, de 21 de 12 de 1996, abraçando o dia 18 de abril, que melhor traduz a instituição desta doutrina. Eu quero aqui, senhor presidente, em nome da Maristela Oliveira Coutinho, presidente da União da Sociedade Espírita de Jundiaí, cumprimentá-los, todas as entidades desta cidade e da nossa região. E também aqui eu cumprimento o BA, que está aqui presente, né, que faz parte de um trabalho brilhante por esta cidade de Jundiaí. Então, senhor presidente, seus vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, referente ao projeto de lei de grande importância, que realmente veio para esta casa, e eu sei que vai ser votado por todos os senhores vereadores nesta manhã de terça-feira. Eu fico feliz e com certeza as entidades também ficarão muito felizes com a nossa Câmara Municipal de Jundiaí. Senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.907, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, em primeiro lugar, parabenizar o autor desse projeto de lei, 10.907, não sabia dessa sua verve espiritual, e lembrando tudo que já falou o vereador, que realmente o espiritismo, ele não é uma religião, ele é apenas entre aspas, né? Ele é uma conduta de vida, um código de ética, uma absorção, um bem, é uma doação, então ele é muito mais profundo, necessário, do que normalmente se fala. Estou aqui publicamente, eu acho que tem horas que nós temos que vestir a camisa, e não só do espiritismo, de todas as religiões que realmente querem ajudar, tal como a Umbanda, o Candomblé, todas aquelas que pensam em Deus, que fazem o bem ao próximo, que revigoram. Só nós sabemos, né, Jamilson, Edgar, nós que somos praticantes, da doação quase que diária do nosso tempo, porém a gente sabe que tudo que nós doamos, nós recebemos em volta, né? De volta. Então, parabéns, vereador José Dias, parabéns à União Espírita de Jundiaí, parabéns aqui, o BA também, é nosso praticante, né? Não se tem uma incongruência entre o catolicismo e o espiritismo. O espiritismo, ele é uma doutrina, não é uma religião, ele prega absolutamente tudo do catolicismo, ou seja, o respeito a um ser superior, o respeito a Deus e o respeito principalmente ao próximo. Parabéns, vereador José Dias, é uma data muito importante. Obrigado pelas presenças, o BA, que são representantes, Jamilson Tonoli e o próprio seu Edgar, onde nós trabalhamos por muito tempo no Fraternidade. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e contamos com a vossa aprovação por ser uma data muito significativa. Muito bem. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.907, que institui e inclui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita. Em votação.
Vereador Silvermani. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.907/2011, que institui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita. Questão de ordem da vereadora... nós temos uma emenda para votar, desculpa, gente. Em votação, a emenda de número 1. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes e essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovada a emenda de número 1 ao projeto de lei de número 10.907, que cria e institui no calendário municipal de eventos o Dia do Espírita. Agora sim, questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem da vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, tendo em vista no último domingo haver sido comemorado o aniversário da nossa amiga, nossa companheira de Câmara, a vereadora Marilena Negro, peço a Vossa Excelência que permita que eu a cumprimente de público e tenho a certeza absoluta que o faço em nome de todos os companheiros aqui desta Casa de Leis, desejando a ela vida longa, muita saúde e que continue nessa luta em prol da nossa cidade de Jundiaí. Obrigada, presidente. Questão de ordem, senhor Muito bem, presidente. vereadora Ana Tonelli, deferido o pedido de Vossa Excelência. Questão de ordem. Eu gostaria de agradecer à vereadora Ana Tonelli pela lembrança e os votos que eu estou recebendo. Cada hora eu vejo uma surpresa. Agradeço ao vereador Doca, que mandou uma homenagem escrita no telefone, no Facebook, vereador Paulo Sérgio, várias pessoas se manifestaram. E, para mim, é uma data muito importante, que estabelece um marco aí. Eu fiz 55 anos. Com a família aumentando, então a gente tem vários motivos para assim, estar feliz, né, com essa passagem. Muito obrigada. Muito bem. Essa presidência irá suspender os trabalhos por até meia hora, se necessário, para que possamos receber algumas associações que solicitaram, né, para que eles possam conversar conosco, depois de terem feito as suas consultas, as suas audiências, eles vão estar trazendo a esta casa como é que estão os avanços realizados pelo coletivo em prol de metas legislativas. Então, nós vamos pedir que alguns membros que se encontram presentes aqui, que desçam e venham, solicito aos senhores vereadores, todos, para que estejamos no Salão Nobre, para que possamos ouvir essas associações. E também já fica feita uma convocação aos senhores vereadores, logo após a explanação desse movimento, né? Todos os vereadores permaneçam no Salão Nobre, que faremos uma reunião interna da casa com os 16 vereadores, para tratarmos de assuntos relativos ao Legislativo Municipal. Então, por favor, eu peço a nossa assessoria que abra o meio ali do nosso plenário para que as pessoas possam descer, tá? E vamos reunir no Salão Nobre. Estão suspensos por até meia hora os trabalhos, se necessário.